E viramos SAF. Em assembleia realizada no Sabino Ribeiro no último sábado, os sócios do Confiança decidiram por aprovar unanimemente a SAF do Confiança. Não sabemos se vai dar certo, não sabemos se vai dar errado, isso só o futuro dirá. Mas o Confiança ousou, o Confiança quis buscar algo, como diria o eterno e agora saudoso Lô Borges, um dragão que na canção do vento não se cansa de voar. Vamos ver em que trem azul e qual destino embarcaremos nesta SAF. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vamos aqui falar sobre a aprovação da SAF. Deixa eu tirar os meus óculos para evitar esse reflexo. Falar da aprovação da SAF, falar os próximos passos, imediatamente o que vai acontecer a partir da SAF, em uma análise do que eu espero esportivamente para o próximo período e com que SAF mais ou menos a gente está parecido. Vou tentar fazer isso aqui no menor tempo possível. Vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Estamos voltando aos poucos aqui na produção, então faça isso para o algoritmo entender que a gente está de volta e está com carga total. Aproveite também e considere se tornar membro do canal. Você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda o canal aqui a se manter de pé. Agradecer a todo mundo aí que renovou o seu apoio recentemente, em especial a Dona Zezé, que renovou o apoio, encontrou comigo no supermercado, a gente bateu um ótimo papo. Um forte abraço aí para Dona Zezé. Vamos lá, vamos falar primeiro de como foi a Assembleia. A Assembleia foi muito interessante, foi muito legal. Então vamos começando a falar da parte ruim. Parte ruim foi problema na entrada. A Assembleia estava marcada para as 2 horas de primeira convocação. A segunda seria às 2h30, mas os portões só foram abrir para a torcida entrar por volta de 2h15. Ainda teve uma certa fila, uma burocracia que poderia ser melhor organizada. Ali na entrada do Confiança, na entrada do Sabino, no caso, realmente foi um pouquinho chato, mas nada também que matasse ninguém. Agora vamos aos pontos bons, né? Foi uma assembleia extremamente organizada. Os sócios que entraram, entregavam a carteirinha, verificava se estava adimplente aos 12 meses, que é a condição para ser votante, e estando nisso, assinava uma folha de presença, recebia uma pulseira branca, e com essa pulseira branca tinha acesso, era um identificador do voto que aconteceu depois. Sem cadeiras para quase todo mundo, acho que todo mundo ficou confortável dentro da medida do possível. Foi aberta a torcida e ainda assim eles dividiram, de um lado botaram os sócios votantes e do outro aqueles que estavam lá só para acompanhar e não votaram. O som estava muito bom, estava audível, não teve problemas, e os slides lá que o Gabriel apresentou, tudo isso foi muito bem. Parabéns aí para a turma que organizou essa assembleia. A assembleia em si foi a apresentação do parecer da LG2, o Gabriel, que é um dos sócios lá, junto com o Landim e com o Gustavo, por isso que o nome é LG2, Landim, Gustavo e Gabriel, fez uma apresentação muito boa, muito reveladora, muito esclarecedora, que eu recomendo que vocês vão no canal Poderoso Dragão de Mário Bezerra, que tá lá essa apresentação na íntegra. Depois, doutora Daniele Ferreira falou do relatório, explicou que o relatório não tinha nada que desabonasse as leis brasileiras do Estatuto do Clube, estava apto para votação, abriu um espaço para dúvidas recebidas por e-mail, mas nenhum sócio tinha mandado dúvidas por e-mail, e foi a votação. A votação também foi rápida. Primeiro se votou para quem era a favor da SAF, todos levantaram a mão. Depois se abriu a votação para quem era contrário à aprovação da SAF, ninguém votou, ninguém levantou a mão. Pode ter tido uma ou outra abstenção, aí não dá para saber, mas foi essa o relato da Assembleia. Assim que aconteceu a Assembleia, não foi rápida demais, que não esclarecesse, deixasse alguma dúvida, alguma margem para dizer que foi assodada, nem demorada demais, que cansasse a torcida. Acho que foi uma boa Assembleia, foi meio que uma celebração ali, uma passagem de bastão do modelo associativo para esse modelo de SAF agora, que promete ser um novo marco para a história do Confiança. E agora, o que vai acontecer? Você me pergunta, meu amigo, minha amiga, quais são os próximos passos da SAF? A turma tava brincando já nos grupos de WhatsApp. Cadê as contratações? Que daqui SAF demorada é essa? Bem, agora vai começar um processo de due diligence. Eu não consigo traduzir isso para o inglês, deve ser um termo de mercado. Esse espaço agora eu estou tirando de um vídeo de entrevista da LG2
também no canal Poderoso Dragão de Mário Bezerra. A cobertura que Mário fez da aprovação da SAF é impecável. Quem perdeu alguma coisa pode ir lá. O Due Diligence é um processo de levantamento de detalhes e dados do clube que começou hoje, segunda-feira, data da gravação desse vídeo. Ele vai calcular o percentual que a associação vai ficar com a SAF e o percentual dos investidores. Mas, Mike, você não tinha falado que era 22% da SAF, 28% da SAF e 72% dos investidores? A proposta era essa, mas na proposta diz que isso poderia ser mudado, era o mínimo de 10% do Confiança. A associação fica com no mínimo 10%, então está começando esse levantamento de dados para formalizar. A documentação que, a partir desse trabalho do Due Diligence, a documentação vai ficar pronta em um mês, quando todos esses dados forem levantados e etc, quanto vai ser do consórcio Dragão, quanto vai ser da associação, outras documentações legais para registrar tudo isso, vai ficar pronto em um mês. Palavras essas todas de Landim. E que vai acontecer due diligence, paralelamente outras documentações. Sobre o time em si, a preparação do time, antes mesmo da aprovação da SAF, quando o Conselho deu sinal verde para a aprovação na Assembleia, e que meio que todo mundo sabia que a Assembleia iria votar junto com o Conselho que aprovou a proposta, o grupo de Landim já estava trabalhando, aí ele não deu muitos detalhes, com a direção do clube para a montagem do elenco. Inclusive, já se rola a boca miúda aí nos grupos de Zap Zap da vida que parte do elenco que estava sendo montado, ou pelo menos especulado, alguns inclusive foram vetados por esses novos profissionais que vão cuidar do futebol do Confiança. Além disso, eu já falei da formalização da SAF, vai acontecer uma transição de gestão. Hoje nós temos a gestão de Pedro Dantas, da associação, que cuida de tudo. A partir de agora, a SAF vai cuidar do futebol. Paralelo a isso, tem uma nova diretoria assumindo. Então, todo esse processo de transição está acontecendo aos poucos para que a direção atual vá deixando suas funções, a SAF assuma suas funções junto com a nova executiva da associação. E essa transição de gestão conta com algumas contratações de profissionais, como por exemplo o CEO e os diretores, diretor de futebol, diretor de marketing, enfim. A LG2 vai atuar na recomendação de alguns profissionais, mas é a gestão da SAF junto com a associação que vão definir quais são esses profissionais, e a partir do momento que esses profissionais estejam contratados e assumirem, aí eles vão começar a de fato tocar o futebol do Confiança. Acho que é isso. Tem alguns termos um pouco técnicos, se tiver qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que eu vou dar um jeito de te responder, beleza? Agora vamos lá. O que esperar da SAF? O que vamos esperar dessa SAF? Bem, na apresentação do Gabriel da LG2, que eu já falei, recomendo que você assista se você não esteve no Sabino, ou se você estava no Sabino e não prestou atenção, ele se referencia muito ao Flamengo. Aí eles sempre falam, a gente tem uma expertise do Flamengo, a gente tem experiência do Flamengo, então é natural, todos eles trabalharam e vieram desse trabalho aí, que hoje culmina com o Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil, ali, sei lá, divide com o Palmeiras esse predomínio no Brasil e divide com o Palmeiras o predomínio na América do Sul. E aí, claro que quem é mais simpatizante do Flamengo vai dizer que o Flamengo é maior, quem simpatiza mais com o Palmeiras vai dizer que o Palmeiras é maior. Eu não quero brigar com ninguém, então eu vou dizer que está entre os dois. Eu não vou dizer quem é o primeiro. Então, baseado nisso, o Flamengo que Landim ajudou a projetar e que teve o seu início glorioso em 2019, ganhando tudo, e de lá pra cá já foi campeão, ganhou aquela Libertadores, depois ganhou mais uma Libertadores e agora tá na final da outra Libertadores, já ganhou Brasileiro, já ganhou do Chelsea Mundial, enfim. O Flamengo que vocês conhecem, um time aí que leva jogadores constantemente para a seleção brasileira e de outros países, porque eles contratam jogadores de tão grande nome, né, talento, que outras seleções vêm buscar jogadores do Flamengo aqui. Porém,
essa mudança que chega no Flamengo, ela não começou esportivamente. E é esse ponto que eu quero chegar. Quando Bandeira de Melo, Landim, Gustavo, outros dirigentes, acho que o BAP, que hoje é presidente do Flamengo, assumiram o clube, ele não foi uma mudança... não, a gente vai montar um time grande, um time gigante, um time muito forte. Com esse time muito forte, a gente vai sair empilhando títulos, vai sair empilhando cotas e vai monetizando o time. Não, ele começou montando times organizados, assim, honestos, fortes, mas assim, para o nível de Flamengo ainda um pouco abaixo. Eram times ali que não brigavam pelo título brasileiro, que não brigavam pelo título da Libertadores. Chegava uma fase mais avançada da Copa do Brasil, porque é o Flamengo, porque tem uma torcida gigantesca, porque tem uma camisa forte, institucionalmente é muito pesado, mas não foi um time tão sinistro assim. Tanto é que no meio do caminho desse processo de reorganização, 3 anos antes do ano de 2019, que é um ano bem não estou encontrando a palavra, característico, sei lá, é um ano representativo desse novo momento do Flamengo. Em 2016, o Flamengo perdeu para o Confiança aqui, o Confiança jogando com 1 a menos. E olha só a escalação desse Flamengo: Paulo Vitor no gol, Rodinei, Wallace, Juan e William Arão na zaga, Jorge, Marcelo Cirino, Cuéllar no meio, Guerreiro, Ederson e Emerson Sheik na frente. Esse foi o time do Flamengo. Não era um time ruim para a época, mas não era um time que iria disputar a Série A. Eu até brinco, se você veste a camisa de um Juventude nesse time, esse time briga para não cair. Então, o processo veio mais de organização administrativa, de muita governança, transparência, auditoria, e depois que culmina com o futebol. E é isso que eu imagino que vai acontecer com Confiança. Inicialmente a gente vai ter uma espécie de choque de gestão. A gestão vai mudar, a gente vai entrar em um processo que a gente nunca viu, um processo de pessoas estranhas ao Confiança, mas profissionais, gabaritados, experientes, vão vir aqui e vão tomar pé das coisas. As dívidas serão sanadas, auditorias serão feitas, transparências irá acontecer, novas formas de gestão acontecerão. Ao passo que o time que vai ser montado não vai ser muito diferente do que a gente já está acostumado. E à medida que essa gestão vá fazendo efeito, esse time vai melhorando, tal qual aconteceu com o Flamengo e culminou nesse novo Flamengo aí, multicampeão brasileiro e da Libertadores. É isso mais ou menos que eu imagino. Claro que o Flamengo levou 5, 6 anos para acontecer isso, mas guardadas as devidas proporções, manejar o Flamengo é bem mais complicado do que o Confiança. E pelo fato deles já terem a experiência, a vivência do que fizeram de certo e do que fizeram de errado, eu imagino que esse processo com a gente seja mais rápido e esses 3 anos que eles botam ali como primeiro marco da SAF, eles consigam fazer uma boa gestão e chegar aos objetivos, ou pelo menos quase todos os objetivos que eles traçaram. Esse, eu imagino, do Confiança. E sobre essa SAF, é uma SAF que muitas pessoas esperavam mais aportes, inclusive pessoas de fora aqui de Sergipe, torcedores de outros clubes do Nordeste, acharam isso também. Mas eu vejo que essa SAF ela está muito mais próxima da SAF do Londrina do que da SAF do Belo, do América de Natal, que é a comparação que muita gente tem feito, até para tentar desabonar a SAF. A SAF do Londrina é uma SAF de poucos recursos, não é nada milionário. É uma SAF gerenciada por um cara com expertise em futebol de alto nível, que é o Guilherme Belitani, e focada muito na base e na estrutura do Tubarão, que inclusive subiu agora antes até do que eles imaginavam, que essa inspiração seja forte e que a gente suba antes do planejado pela SAF SAF do Confiança. Eu não vou conseguir lembrar sempre ali o consórcio Dragão. Então é isso. Essa é a minha opinião sobre a SAF. Isso foi o que rolou na Assembleia que aprovou a SAF. E agora vamos acompanhar, cobrar e ver quais serão esses novos tempos. Que trem azul será esse que irá embarcar e que a estação chegar? Mas se eu começo homenageando o gigante Lô Borges, acredito que esse trem azul nos levará para grandes lugares. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.